Juliana Rosa, oiê, tudo bem com a Oiê. senhora? Ô, Juliana, vem cá, diz uma coisa. Você hoje vai falar de juros, mas juros sobre cobrados de bancos e também inadimplência. São dois indicadores importantes para a gente entender a economia, na verdade, entender mais a sociedade, o dinheiro das pessoas, como é que a gente está se virando para enfrentar essa realidade, a dificuldade econômica e tal. O que você pode contar sobre isso? Juliana Rosa, Economia é com você. Boa tarde para você, para o Fábio, para a Débora, para o nosso ouvinte. Oi. O Banco Central divulgou hoje as taxas bancárias e o que chama atenção, Eneg, é que a taxa não para de subir. A gente fala tanto de Selic que está parada, né? Mas você vê que não adianta, por exemplo, derrubar a Selic, porque o que os bancos olham é o chamado juro futuro, que é quantos investidores cobram para emprestar dinheiro para o Brasil, para financiar a dívida do Brasil, que tem a ver com risco, tem a ver com se o país é seguro ou não, se lá na frente a economia tem robustez de crescimento, enfim, eles levam em consideração quais são os riscos para carregar a dívida do país. É ali que os bancos olham, né? Então, a Selic é uma parte pequena da queda de juros ali na ponta para o consumidor. E esse balanço aqui do Banco Central mostra que a taxa média do chamado crédito livre para os consumidores brasileiros está no maior patamar desde agosto de 2017. Para a pessoa física, está quase 60%. Ao ano está 59,7%, isso uma média, né? Tem juros que são mais baratos, né? Tipo consignado. O crédito pessoal está 43%, por exemplo, ao ano. Agora, cheque especial não para de subir e cartão de crédito. E o que me preocupa, quando você olha que cartão de crédito é inacreditável, né? Que o negócio já é proibitivo e não para de subir. Quanto está agora? Você tem? O cartão de crédito está 450%. Nossa, olha, a última vez que você falou com a gente sobre esse dado era 417. E eu fiquei com esse número na cabeça, não pelo 400, que eu já fiquei louco, mas eu me lembro que era 417. Você está falando que é 450 e é outro dia, Juliana. Então, tá 4, a Selic, eu arredondei. daquele dia para cá, não mudou. A Selic já estava 13,75. E, no entanto, o cartão de crédito foi de 417 para 450. Você está vendo? O cheque especial, deixa eu ver aqui quanto é que está. O cheque especial estava em 134% ao ano. Então, você pensa, né? Se a Selic é 13,75, como é que o cheque especial é 130, o cartão de crédito 450? É um negócio inimaginável, né? E aí o que eu fico preocupado, Eneg, é que, obviamente, por conta desses juros altos, a inadimplência está aumentando. Subiu de novo, tanto a inadimplência das pessoas físicas quanto das empresas. E o que me chama atenção também nesses dados do Banco Central é que é aquela coisa, parece que a gente está preso num círculo vicioso, né? Aquele cachorro correndo atrás do rabo, porque a inadimplência sobe, aí que acontece? O banco, quando a gente olha as concessões, caíram muito, 16,5% num único mês. Os bancos ficam com medo de emprestar, então começam a emprestar menos. Aí a pessoa precisa de crédito e não consegue. O que ela faz? Ela usa aquelas linhas pré-aprovadas, né? Que é cheque especial, que já está ali fácil na conta, você entra no vermelho, não precisa pedir. Ao mesmo tempo, por isso que você não precisa pedir, né? O cara depois ali, o banco te pede. Ele leva o seu fígado, né? Seu fígado, o cartão de crédito ida. Então, as pessoas também estão sendo levadas, Eneg, nesse cenário de maior inadimplência, a usarem as linhas mais caras, né? Aí você entra num ciclo vicioso que você não sai nunca mais. Então, o próprio governo já avisou que tem feito reuniões com a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, para poder mudar essa dinâmica. Mas aí eu te pergunto, eu me lembro de uma vez em que o ministro Guido Mantega e o presidente da FEBRABAN bateram boca. Eu nunca vi banqueiro bater boca com o ministro da Fazenda, mas naquela ocasião o economista-chefe da FEBRABAN, anos atrás,
resolveu bater boca e usou uma frase que você outro dia citou aqui. Ele disse, quando questionado sobre taxa de juros, sobre esses números que você está falando aqui, só que no governo Dilma, o economista-chefe da Febraban escreveu num comentário, numa nota da Febraban, dizendo que, frase que você citou aqui, você pode levar o cavalo até a beira do rio, mas você não consegue obrigar ele a beber água. Ou seja, você pode tentar baixar os juros nos bancos, falar o que você quiser, mas não vai acontecer. O governo pode tentar usar os bancos oficiais, mas não pode fazer, não consegue fazer. E se fizer, arrebenta os bancos. Então, aí aumenta só a cilada que você se refere. Como é que a gente sai disso? Ah, tudo é culpa do Banco Central? Não. Você acabou de dizer, não é culpa do Banco Central. Isso aqui são os bancos cobrando taxas de juros proibitivas e as empresas de cartão, seguro, etc. Porque também tem seguro, também tem outras coisas com números assombrosos. E aí? O que faz? Lógico que o principal pilar dessa discussão toda é o juro poder cair porque a segurança no Brasil está maior. Então, o avanço das regras fiscais, certamente, a gente já vê esses chamados juros futuros em queda. Então, a referência para os bancos já está diminuindo, ou seja, o Brasil é visto como um país que tem maior responsabilidade, que tem uma segurança maior. Então, vou emprestar mais barato para o país. E essa taxa, sim, vai se refletir para todos nós. Então, o primeiro passo é a gente avançar com as mudanças estruturais que tem a ver com o risco de se investir aqui. Tributária, não precisa nem falar, né, Enéas? Investir no Brasil para explicar para o gringo como é que funciona o sistema tributário, os caras ficam loucos, né? Porque o negócio é tão complexo que a reforma tributária é um passo fundamental para reduzir o custo do Brasil, para poder reduzir a carga excessiva em alguns segmentos, né? Então, você tem que rediscutir também a cobrança de impostos, para onde que está indo essa cobrança. Então, esse ano, aí, né, eu acho que se a gente conseguir avançar, aprovando aí a regra fiscal no Senado, que pode não ser a regra ideal, né, mas você tem um avanço em relação ao que se previa no começo do ano. E avançando com a reforma tributária, que parece que está realmente ganhando corpo aí, né, e parece que tem uma chance realmente de avançar, vai melhorar muita coisa, vai melhorar muito em termos desse trabalho que faz parte dessa redução estrutural de segurança no país, né? Enquanto você falava, eu fui olhar qual é a taxa de juros do cartão de crédito nos Estados Unidos ano, que aqui você acabou de falar que é 450. Lá é 20 ao ano. 20. Então nós estamos falando de um número que não é o dobro, entendeu? Não é 3 vezes mais, não é 10 vezes mais, é mais de 20 vezes mais. É inacreditável esse número. Aí eu me lembro, e você se lembra, que dizia o seguinte: quando aprovarem o cadastro positivo no Brasil, aí, bicho, pode ter certeza que a taxa de juros dos empréstimos cai, porque cada um terá seu próprio preço. Porque você vai pagar pela sua própria inadimplência e não pela inadimplência da sociedade. Se você é um bom pagador, não tem por que a sua taxa de juros ser igual à taxa de juros de um mau pagador ou da média dos maus pagadores se você é a Juliana Rosa. Então a Juliana Rosa tem o seu próprio histórico, aí eles mostram que ela sempre pagou as contas em dia, ela não precisa pagar 400%, ela pode pagar, não tem 400% para empréstimo, né? Vamos lá, mas isso aqui é o rotativo. Mas não caiu. Não caiu nada. Aí falaram, não, é que o Brasil precisa organizar suas contas. Quando a gente fizer a reforma da Previdência, as coisas vão andar. Aí fizemos a reforma da Previdência. Aí depois, não, agora é a reforma tributária. Agora, e aí? E o juro vai cair de 450 para 20? O Brasil vai ter uma economia nesse padrão? Pô, mas se fosse 80%, 4 vezes mais os Estados Unidos, a gente já ia estar feliz, o que é uma loucura. É uma loucura mesmo. Toda vez que eu pergunto, né, para quem estuda isso, eles falam que a história do Brasil de hiperinflação é muito nova, né? Então a gente carrega também
uma herança maldita que é demorada para tirar das entranhas ali desse custo também de ser um país que não dá para comparar com uma economia segura, né, como a dos Estados Unidos, né? Claro. Lógico. Mas, de qualquer maneira, a gente aqui tem tanta coisa para fazer, que é o que você está dizendo, assim, porque as coisas realmente, acho que vão melhorando pontualmente, a gente não sente, né? Essa questão do cadastro positivo, as pessoas, na verdade, até sentiram ou poderiam sentir se elas estivessem sem dívida, se elas não tivessem inadimplentes, né? Não tivessem com dificuldade financeira. Ou seja, o país tem que crescer antes de mais nada. Tem que ter incentivo para crescimento, né? Você tem que ter um sistema menos complexo. É tanta coisa para fazer no Brasil que é isso. Vamos, então, pegando as agendas possíveis, né? É verdade. Bom, conversar com você é sempre muito bom. Não que o assunto seja confortável, né? Mas é muito bom. E por trás disso ainda tem a questão da renda, né, Juliana? A gente, em cima disso, ainda não tem dinheiro, né? A renda do brasileiro é muito baixa. O salário médio nos Estados Unidos, a gente falando na semana passada, quando você falou sobre os automóveis e a redução dos impostos, no salário nos Estados Unidos médio é R$29.000 e o salário médio no Brasil é R$2.800. Eu estou falando de renda per capita, estou falando de salário. É uma coisa inacreditável. Juliana, economia com você. É muito diferente. Aqui e lá fora, né? Pois é. E quando eu falo economia com você, eu queria tanto que você resolvesse esses números, mas você só fala sobre eles. Eu queria que você fosse lá resolver esse negócio, pô. Vê se resolve. Dá uns telefonemas aí, dá umas canetadas, vai. Baixa logo essa Selic, pronto. Baixa essa Selic. Valeu, Juliana. Até amanhã a gente conversa. Beijão. Então, beijão.